atenção. Pessoas pedem mais compreensão. Jesus morreu para nos mostrar que o amor tem força para nos salvar. Pai, tu podes ensinar-me ao meu próximo ajudar. Vou a cada ser humano tua cruz revelar. Ensina-me a seguir, querido e bom pastor. Que o mundo veja em mim teu sorriso e teu amor. Que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem. Que meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir, Jesus. Preciso ter mais compaixão e dar aos pobres força, água e pão. Preciso ser cortês e bom, levando a todos os divinos dons. Pai, que eu tenha mais coragem para sempre estar em pé. Vou em cada ser humano despertar força e fé. Ensina-me a servir, querido e bom pastor. Que o mundo veja em mim teu sorriso e teu amor. Que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem. Que meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir, Jesus. Os anjos poderiam aqui descer, servir ao mundo com seu poder. Mas Deus me deu a bênção de amar alguém, fazendo só o bem. Ensina-me a servir, querido e bom pastor. Que o mundo veja em mim teu sorriso e teu amor. Que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem. Que meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir, Jesus. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir, Jesus. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir, Jesus.
Olá, bom estar aqui com vocês. Meu nome é Karen, eu moro em São Paulo, frequento a igreja de Vila Medeiros, da Associação Paulista Leste, e é um prazer estar aqui com vocês para dividirmos essas palavras tão bondosas que a nossa querida amiga, a vovó Ellen White, nos mandou. Então, o tema para hoje é Educando Levitas. E o texto base, ele está na Bíblia, em Números 8, o verso 14, que diz assim: E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Então, Deus fala que os levitas vão ser dele. Por quê? Vai ser um povo separado, um povo especial. E aí fala aqui que na última mensagem desta série, entendemos um pouco melhor a função e a responsabilidade da mãe no lar. Como missionária do lar, sua prioridade é educar os filhos para servir a Deus, como levitas, os futuros sacerdotes do lar, e como futuras missionárias dos nossos filhos e filhas, que devem ser educados para servir a Deus. E como podemos educá-los para isso? Que tipo de educação eles devem receber? Qualquer tipo de educação, uma educação mal feita, uma educação mal planejada, é isso que a gente vai discutir ou conhecer aí no decorrer da nossa palestra, né? Nossa conversa. Educando para a missão, primeira coisa. Até mesmo na vida de Jesus, que era o Filho de Deus, a educação oferecida por seus pais, que aqui na Terra, os seus pais terrestres, foi essencial para o seu preparo para a missão. Deus poderia tê-los enviado como um adulto, já sabendo de tudo, mas Deus escolheu enviá-lo como uma criança indefesa, que necessitava da supervisão e do carinho dos seus pais. A experiência, a submissão e a dependência dos seus pais o ensinou a desenvolver a submissão e a dependência do Pai Celestial. Então, o exemplo que ele teve aqui na Terra, ele conviveu com ele conseguiu enxergar melhor como era o Pai Celestial. No santuário do lar que Jesus recebeu a sua educação aqui na Terra, não somente dos seus próprios pais, mas do Pai do céu, ao tornar-se mais velho, Deus lhe abriria mais e mais grande obra diante de Jesus, não longe do seu conhecimento disso, a respeito disso, mas ele não assumiria áreas de superioridade. Nunca, por desrespeito, causou ele dor ou ansiedade aos seus pais. Ele deleitava-se e honrava em obedecê-los. Para ele era um prazer obedecer aos pais. Ainda que não ignorasse a sua grande missão, consultava-lhe os desejos e submetia à sua autoridade. Essas palavras estão no livro Conhecê-lo, na página 25, que fala sobre a história de Jesus. Um outro exemplo que a gente tem na Bíblia é super assim comum, né? Nas histórias que a gente lê para as crianças, que é a história de Samuel. Samuel também foi um bom exemplo de como alguém foi educado para uma missão especial. Logo no início da vida dele, ele recebeu de sua mãe, Ana, instruções que perdurariam por toda a sua vida e iam definir o seu futuro e o futuro de toda a nação de Israel. Para prepará-lo para essa missão, Ana seguiu exatamente os planos de Deus para a sua educação. E essas orientações eles estão no livro Orientação da Criança. Deixa eu pegar aqui. Ó, Orientação da Criança está na página 197. E diz assim, um trechinho, né? Durante os primeiros 3 anos de vida do profeta Samuel, sua mãe lhe ensinou cuidadosamente a distinguir entre o bem e o mal. Por meio de todo objeto familiar que estava rodeado, ela procurou levar-lhes os pensamentos ao Criador, cumprindo o voto de lhe dar ao filho ao Senhor,
Com grande abnegação, ela o colocou sob o cuidado de Eli, o sumo sacerdote, para ser educado para servir a casa de Deus. Seu preparo precoce levou a escolher manter sua integridade cristã, que recompensa para Ana e que incentiva para a fidelidade e seu exemplo. Então, Ana, ela dedicou desde pequenininho Samuel. Ela ensinou tudo que ela conhecia. Ela ensinou o amor. Com amor a gente aprende mais fácil. Flui normalmente, né? A gente não faz por obrigação, faz por amor. Outra coisa que nós vamos explanar aqui é estabelecendo alicerces da educação. E esse alicerce da educação, você nunca pode tirar isso de mente. O alicerce dessa educação é Cristo. Não tem outro objetivo, é Cristo. Ana nos deixou um grande exemplo como mãe. Na educação do pequenino Samuel, o conhecimento de Deus era a prioridade. A gente vai ler 1 Coríntios 3:11. E ali fala sobre qual era o objetivo principal. E embasados na Bíblia, a gente nem tem como ter dúvida disso. Então, 1 Coríntios 3:11, e diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, assim como Cristo é o fundamento ou o alicerce da nossa fé e de tudo que importa para nós, Cristo também deve ser a base da educação dos nossos filhos. Ensinar sobre Cristo. Se queremos construir um caráter sólido em nossos filhos, precisamos começar levando a Cristo. Quando ainda bebês, nossos filhos precisam adquirir conhecimento da pessoa de Jesus. Eles precisam aprender a confiar nele e tê-lo como um ajudador leal em sua vida. Então, é a mesma coisa que a gente falar o nome da criança com frequência, para ela poder guardar na memória, é a mesma coisa de falar pai, mãe, para a criança se acostumar. Cristo ou Jesus Cristo deve ser uma das palavras que ele tem que conhecer desde pequenininho. Por quê? Ele vai se acostumando, vai se familiarizando com esse nome. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, por Jesus, a historinha sobre Jesus, a historinha da vida de Jesus, para a criança, vai ser assim, como se fosse um amiguinho dela. Porque ela já escuta desde a barriga. Uma experiência que a gente teve aqui que foi muito legal, quando na gravidez do Benjamin, eu ficava com o Nicolas, o Fábio viajava bastante, e nós líamos a historinha da lição da escola sabatina para o Benjamin. Então, o Nicolas e eu líamos, né, a lição da escola sabatina, que o Benjamin já tinha antes de nascer, e a gente dormia, se preparava para dormir, lia a historinha, cantava uma música, fazia oração, e o Benjamin já estava dentro da barriga já. Então, ainda, né? Então, era para ele se familiarizar desde lá, porque desde a barriga, o bebê escuta a voz da gente, reconhece a voz do pai, a voz da mãe. Se tem irmão em casa, reconhece a voz do irmão. Então, quando ele nasce, isso tem que ser natural. Tem que ser uma coisa que seja frequente na vida, né? No cotidiano da criança. No livro Orientação da Criança, Orientação da Criança, na página 487 e na 488, fala um trechinho que fala assim: devem o pai e a mãe ensinar o bebê, a criança e o jovem o amor de Jesus. Sejam as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê acerca de Cristo. Um dos primeiros sons que ele deve atrair a atenção é o nome de Jesus. E em seus mais tenros anos devem ser levados ao banquinho da oração. Deve sua mente estar cheia de histórias da vida do Senhor e ser a sua imaginação encorajada a pintar as glórias do mundo vindouro. Então aqui fala, né, do tapetinho da oração, né?
a gente tem que ensinar a criança, desde pequeno, a ter um lugar especial para orar. Um lugar onde ela se prepara para conversar com Jesus, que é o amigo dela. Então a gente tem um cantinho que a gente gosta de orar, e isso é muito legal. E a criança vendo os pais fazendo isso, ensinando eles, e eles praticando isso, vai ser uma coisa tão natural. Não é que liga o piloto automático, mas vai ser uma construção do seu caráter. Por quê? Orar vai fazer parte da vida dela. E ela não vai se esquecer. Principalmente quando ela for ficando mais velha, né? Na educação da criança, Jesus precisa estar presente em todo momento. Não apenas nos momentos de estudo e oração, mas também nas atividades do dia a dia. Desde quando acorda até quando vai dormir. Jesus tem que fazer parte das nossas atividades do cotidiano. Uma das mais eficazes ferramentas que Deus nos deu para conseguirmos isso, sabe qual foi? A natureza. A natureza é um livro assim, de histórias fascinantes. Tem vários capítulos que a gente pode usar e desfrutar disso, né? E tá aqui ao nosso redor, né? A gente não precisa ir muito longe, nem pagar por isso, né? Uma coisa que está pertinho do lado de casa. A natureza foi deixada para nós como um dos livros nos quais as crianças podem aprender sobre Deus, pois Deus se revela a nós através da natureza. Isso está escrito no livro de Educação, na página 100. E isso a gente lê desse jeitinho aqui, ó. Para a criancinha ainda incapaz de aprender pela página impressa ou tomar parte nos trabalhos de uma sala de aula, a natureza apresenta uma fonte infalível de instruções e deleite. O coração que ainda não se acha endurecido pelo contato com o mal está pronto a reconhecer aquela presença que penetra todas as criaturas que foram criadas. Através da natureza, eles podem conhecer o caráter de Deus, o seu amor, sua sabedoria e o seu poder. Elas podem aprender a vê-lo na árvore, na videira, no lírio, na rosa, no sol, na estrela. Pode aprender a ouvir a sua voz no canto das aves e o sussurro das árvores, no retumbante trovão, na música do mar. Olha isso! Tudo aqui no livro na Educação. Que é legal a gente ter esses livros em casa, tá bem? Uma sugestão. Tem um tempo livre, que para nós é um pouquinho difícil, mas quando a gente quer colocar uma leitura em dia ou uma sugestão de leitura, pode pegar esses livros, são muito bons. Outra coisa é ser um exemplo de Cristo. Mais do que ensinar aos nossos filhos sobre Cristo, precisamos nos lembrar de que nós, pais, somos representantes seus. A imagem que nossos filhos têm de Deus nos primeiros anos está grandemente associada à imagem que eles têm de nós, pai e mãe. Por isso precisamos ser cuidadosos em educar os nossos filhos, não apenas no ensino que oferecemos, mas também no exemplo que a gente dá. Vocês já viram aquela famosa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso pega quando a gente está do lado de uma criança, sabia? Sabe por quê? Porque a criança é muito visual, ela aprende vendo, né? Aprende fazendo, né? Então, quando ele vê você falando uma coisa, mas praticando outra totalmente diferente, dá uma bagunça aqui na cabeça dela, que ela fala assim, o que eu tenho que fazer? Eu obedeço o que ele fala, mas eu tô vendo que ele tá fazendo diferente. Ele percebe isso já. E aí a gente tem que tomar um cuidadinho com isso, para não virar uma coisa assim, corriqueira que a gente faz. Tem que pensar, tudo a gente tem que pensar. Porque eles são umas esponjinhas, sabe? Eles absorvem tudo que tá ao redor. E eles falam assim, mas você não fez isso. Mãe, você já orou para comer? Você já leu sua lição? São coisas que eles veem e quando a gente não faz, eles percebem. E eu acho legal, porque aí eles são um termômetro, né? Pra gente, principalmente pra mim, né?
fala assim, puxa, se ele tá vendo, então ele já via antes e não tá vendo mais. Então aí tem que, ó, ficar ligadinha. Os pais têm direito ao amor e o respeito em certo grau, que nenhuma outra pessoa é devida. O próprio Deus que nos pôs sobre nós essa responsabilidade pelas almas confiadas aos cuidados nossos, ele ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais no lugar de Deus em relação aos seus filhos. Está escrito no livro Lar Adventista, página 293. Então, a gente tem o direito ao amor e ao respeito deles, a um certo grau. No livro A Ciência do Bom Viver, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 375, fala uma coisa muito legal, que é o seguinte: felizes os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da vida divina, de modo que as promessas e mandamentos de Deus despertam na criança gratidão e reverência. Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança justiça e o amor de Deus, o que, ao nos ensinarem a amá-los e nele confiarem a obedecer-lhes, estão ensinando a amar o Pai e nele confiar e obedecer. Os pais que comunicam ao filho um tal dom, dotam-no com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos os séculos. Um tesouro que perdurará por toda a eternidade. Olha que responsabilidade, que tipo de tesouro a gente está colocando nas mãos dos nossos filhos que eles vão levar para a eternidade, né? Outra coisa, edificando as paredes do caráter. Né? A gente sabe que o caráter é a única coisa que a gente vai levar dessa terra destruída. Então, como é que a gente está fazendo os alicerces certos para as paredes desse caráter? Já vimos que Cristo deve ser o fundamento do nosso caráter. Uma vez que estabelecemos o alicerce da casa espiritual de nossos filhos através desse conteúdo que a gente está disponibilizando para eles, do conhecimento que eles vão ter sobre Cristo, passamos para uma nova fase, a construção dessas paredes. A gente vai ler 1 Pedro 2:5, e aí ele vai falar sobre qual a base desse alicerce, né? Onde a gente tira esse fundamento para poder falar e aprender, né? Então, 1 Pedro 2:5, e fala assim: também vós, como pedras que vivem, sois edificados pela casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha isso. Uma coisa que a gente pode aprofundar mais está no livro Orientação para Criança, na página 164, que diz assim: em grande medida, cada um é o arquiteto do seu próprio caráter. Cada dia, a estrutura mais se aproxima ao termo. A palavra de Deus nos adverte a estarmos atentos quanto à maneira por que edificamos, para ver se nosso edifício está fundamentado na rocha eterna. Aproxima-se o tempo em que nossa obra se revelará tal como ela é. Agora é o tempo em que todos devem cultivar as faculdades que lhes foram dadas por Deus, a fim de formarem caráter útil aqui e apto para uma vida levada no futuro. Outra afirmação que a nossa querida amiga vovó, eu chamo de vovó Ellen White, que as palavras de vovó é mais legal, sabia? A fé em Cristo como nosso Salvador pessoal dará resistência e solidez ao caráter. Os que têm fé genuína em Cristo serão sóbrios, levando-se que os olhos de Deus estão sempre sobre eles, e que o juiz de todos os homens está pensando ou pesando os valores morais que os seres celestes estão esperando
para ver que espécie de caráter está sendo desenvolvido. Então, olha que responsabilidade, que a fé que a gente tem em Cristo, ela vai ser fundamental para criar solidez no nosso caráter. Como pais cristãos, às vezes, nos preocupamos se os nossos filhos abandonarão a Deus na adolescência ou na juventude. Isso é muito preocupante. Preocupa mesmo, sabe? Tira o sono da gente. Se nós os ajudarmos a construir paredes fortes em seu caráter que resistirão às provações do inimigo, podemos descansar em Deus e saber que Ele os ajudará. Olha que interessante essa sugestão de que se a gente ensinar desde pequeno que Jesus faz parte da vida deles, de que é amigo, que é companheiro, que é parceiro, que Ele vai estar lá sempre para ajudar, quando ele for adolescente, né, ou na juventude, que essa é a idade que mais pesa, que a gente menos tem material para poder desenvolver e apresentar, né, na igreja, na estrutura da igreja, no nosso lar ela tem que ser muito importante. Nós temos que apresentar o mesmo Deus que a gente apresentou na infância, ele é o mesmo Deus da adolescência. Só que a visão que o adolescente tem é diferente. E aí tem muita influência de Satanás. Então, quando a gente faz isso desde pequeno, eles são blindados com relação a isso. A imagem que eles têm de Jesus, ela não vai mudar. Por quê? Porque ele já é parceiro desde pequeno, já está ali, ó, participando das brincadeiras, está participando do dia a dia, da rotina do dia a dia. Então, não é um absurdo, não é uma pessoa estranha, né, que vai aparecer. Jesus já faz parte da vida dele lá. Precisamos ajudá-los a ser cristãos genuínos desde cedo. Que sua experiência com Cristo seja tão real nos primeiros anos que à medida que os nossos filhos crescem, é natural permanecer fiéis a Jesus. As crianças precisam desenvolver o hábito de se alimentar diariamente da palavra de Deus. Através do quê? Esse é muito importante, do culto familiar. Eu consigo de manhã, só posso à noite. Não importa. Não importa o horário que você e o seu esposo vão separar para fazer esse culto familiar. São o tempo que você dá, mesmo que seja pouco, mas se você der com qualidade, não importa a hora. Vocês conseguem se reunir só à noite? Na hora que a gente chega, você chega do trabalho, chega da escola, chega da rua, faz a janta, depois da janta, é esse horário, beleza? O horário de manhã, todo mundo sai para ir para a escola e sai para trabalhar, café da manhã, é aquela correria, separa um minutinho para ler uma meditação, cantar uma música e fazer uma oração para começar o seu dia bem. Não importa a hora que a sua família se programe para fazer isso. Não precisa ser um culto matinal, né? Ou um culto vespertino. Ele não tem um critério, ele só precisa acontecer. Não importa a hora que a sua família decidiu fazer esse culto familiar. Ele só precisa existir e não parar, né? A gente sempre começa, mas aí depois ele vai morrendo. Aí uma hora a gente lembra de novo. Então, que você dê 5 minutinhos de qualidade para esse culto familiar é ótimo. E ele vai ser muito importante. Por quê? Começando desde pequeno, para ele vai ser natural. Vamos fazer o culto? Vamos. É que nem ler uma historinha. Cantar uma música, para eles é tão simples. E é uma rotina que a gente pode manter, não de uma maneira pesada, sabe? Daquela maneira carregada, obrigada. E tudo que a gente faz obrigado, nada dá certo. E é verdade, nada dá certo. Então, quando ela flui normalmente, vamos fazer o culto. Quem escolhe a música, quem escolhe o verso, quem vai ler a lição, quem vai fazer a oração. Então, quando a gente divide essas funções, o culto não fica pesado para ninguém, e nem deveria ser, né? À medida que eles forem crescendo, eles vão desenvolvendo sua devoção pessoal. Que ele vai praticar sobre Jesus, ele vai levar para a vida dele. Precisam aprender a orar sem cessar, por qualquer motivo. Meu brinquedo quebrou, eu caí, me machuquei.
Não fui bem na escola, não fui bem numa prova. Então, tudo isso são coisas pequenininhas, mas que eles têm que pensar de que antes de chamar pai, mãe, ou irmão, ou avô e vó, tem que ser um amigo principal que Jesus. Ai, Jesus. E não precisa ser uma forma de oração, não. Pode ser na conversa mesmo. Assim, ai, Jesus, não deu certo isso. O que o senhor pode fazer para me ajudar? Me ajuda aí. Sabe? Desabafa, conversa. E levar a Deus toda pequena ansiedade e problema. E confiar de que Deus vai responder as orações. Então a gente precisa, né, naquela coisa assim de insistência, né? E ensinando isso, eles ligam o piloto automático e vai fluir normalmente. Desenvolvendo esse hábito de comunhão com Deus, nossos filhos naturalmente começarão a ser um testemunho aos que estão ao seu redor. Quando a gente faz isso desde pequeno, isso é uma coisa que acontece mesmo, os nossos filhos são diferentes. E eles mesmos percebem entre eles que o nosso filho é especial para nós, é especial para Deus. E esse ser especial, ele acaba transmitindo alguma coisa diferente. Não vai ser uma criança igual às outras, não vai ser um adolescente igual aos outros, vai ter alguma coisinha diferente. Sabe o que vai ser? Parecendo com Jesus. O dedinho de Deus está lá com ele. Então ele vai parecer com as características de Deus. E imagina isso, não é igual a todo mundo. Não vai ser. E a gente precisa ensinar de que ser diferente, por ser parecido com Jesus, não é ruim. A gente tem que vender muito bem essa imagem para quando ele for adolescente lá na frente não ficar com vergonha disso, sabe? E é muito complicado. Desenvolvendo esses hábitos, né, os nossos filhos naturalmente começarão a ser um testemunho ao redor. A luz do céu será refletida em sua vida através dos atos de bondade que eles praticam. Ao desenvolverem na sua vida o hábito de estudar a Bíblia e orar, o resultado natural, é espontâneo, será uma vida de testemunho e serviço aos outros. Isso não vai ser uma coisa obrigada, uma carga para ele que vai ser pesada, porque ele já pratica isso desde cedo. Outra coisa que a gente pode ver é que toda a nossa conversa e essas explanações e as orientações, elas vão aprimorar um caráter que vai ser aprovado pelo céu. Nada deveria ser mais desejado por nossos filhos do que a volta de Jesus e a oportunidade de vivermos a eternidade com Ele. Naquele dia, o caráter de cada um já deverá estar formado. E nós, pais, temos a oportunidade de fazer parte desse processo agora. No livro Fundamentos do Lar Adventista, no Lar Cristão, na página 8, fala o seguinte. Esse texto, ou esse trecho, ele é muito importante. Ele fala de coisas assim, essenciais. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornemos agradável a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se em algum momento nos alienamos e deixamos de ser cristãos autênticos, devemos nos converter, pois o caráter que desenvolvemos no tempo da graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus Cristo. Se desejarmos ser santos no céu, devemos começar a ser aqui na terra. Os traços do caráter que nutrimos na vida não serão mudados pela morte, nem pela ressurreição. Sairemos do sepulcro com a mesma disposição que manifestaremos no lar e na sociedade. Jesus não muda nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita e ser feita agora. Na nossa vida diária é o que determina o nosso destino. O que a gente faz no nosso dia a dia está sendo moldado o caráter da criança e do adolescente.
Então, a gente aprende até a eternidade, até Jesus voltar. Mas o nosso caráter, ele é formado nos primeiros anos de vida. Através do Espírito de Deus, do Espírito Santo, Deus está conosco durante todo o percurso de formação do caráter dos nossos filhos. Ele é quem nos capacita a passar por cada um dos estágios do seu desenvolvimento, conforme permitimos que ele atue na nossa vida e nos coloquemos nas mãos dele. Deus nos dá força, e isso está escrito no livro Orientação da Criança, na página 165. E ele fala assim: a faculdade do raciocínio, o tempo, para que possamos construir o caráter sobre o qual ele possa colocar o selo da sua aprovação, Deus nos dá força. Deseja que cada um de seus filhos forme um caráter nobre pela realização de atos nobres e puros, para que, afinal, possa apresentar uma estrutura simétrica, um belo templo honrado pelo homem e por Deus. Olha isso. Deus nos dá força. Deus nos dá o raciocínio, o tempo, para que possamos construir o caráter sobre o qual a gente pode se colocar perante a sua aprovação. Então, olha que orientação legal. E para a gente lacrar tudo isso, né, fechar em começo, meio e fim, a gente pode lembrar dos passos que Ana fez com Samuel. Os nossos filhos um dia sairão do santuário do lar para servir a Deus onde Ele os chamar. E a nós, pais, devemos ser uma das mais fortes influências para o seu preparo. Então, o que você está fazendo? Que exemplo que você está dando para o seu filho ou para a sua filha sobre o seu caráter cristão, o seu desempenho, né? A sua profissão cristã, ou pai ou mãe cristã? Que tipo de exemplo, né? Se você está dando. Os pais precisam saber como podem despedir do santuário do lar aos filhos e filhas de tal modo a instruí-los e educá-los para que sejam bem capacitados para brilhar como luzes no mundo. Precisamos conhecer a divisão do trabalho e de como cada ramo da obra deve ser atendido. Cada qual deve saber que parte lhe cabe nesse trabalho, a fim de que a harmonia de propósito e ação seja mantida em todos os trabalhos. Então, que tipo de orientação, ou que tipo de caminho você está fazendo para o seu filho seguir? Ele tem que se identificar com alguma coisa. Nada não dá para fazer. Então, aonde ele vai conseguir se encaixar nesse ambiente cristão, né, nesse lar cristão, no ambiente que ele vive, que necessariamente não é na igreja, mas a gente aprende e a gente desfruta disso, a gente pratica na igreja para poder executar no mundo, né, na sociedade em que a gente vive. Então, aonde a gente está encaminhando ele para o lado que ele gosta, para o lado que ele se sente mais à vontade, para o lado que ele vai deixar o dom que Deus deu fluir, né? Aonde a gente vai poder colocar ele nesse caminho, né? E que Deus nos ajude nesta nobre missão de construir o caráter de nossos filhos, preparando-os para um dia receberem a aprovação de Deus. E aí eu quero terminar aqui com uma oração, pedindo para que Deus possa abençoar vocês. Não é fácil, não é uma carga fácil, é uma super responsabilidade, mas Deus sabe para quem Ele deu essa responsabilidade. Ele sabe para quem e para quem vai receber. Então Ele sabe, Ele colocou todas as pecinhas para encaixarem nos lugares certos. O filho que devia ir para aquela casa, não foi a cegonha, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado pelas orientações, pelo material, muito obrigado pelas visões, a inspiração que o Senhor deu para Ellen White e que nos dias de hoje nós ainda aprendemos com essa querida avózinha.
Muito obrigado por nos dar filhos maravilhosos e que nós possamos entregá-los às suas mãos quando chegarmos nos céus e falarmos: está aqui, Jesus, os filhos que o Senhor nos deu. Continua a estar conosco, nos abençoando sempre, perdoando os nossos pecados e, acima de tudo, nos ajudando a sermos bons exemplos para os nossos filhos. Cuida deles, cuida de nós também, perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e que Deus possa estar ao lado de vocês, orientando a família e os filhos, o marido e a esposa, que eles possam ser um bom alicerce para essas bênçãos de Deus, né? São os nossos filhos. Um abraço para vocês. Uma criança é como a flor que precisa de calor e precisa receber amor, atenção especial, pois é gente em potencial, singeleza igual ninguém mais tem. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei. Pois deles é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei. Pois deles é o reino de meu Pai. Quem quiser estar no céu, onde emana leite e mel, como criança deve então viver. Ser tão simples no falar e tão pronto em perdoar, nas pessoas sempre acreditar. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei. Pois deles é o reino que já preparei. Preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei. Pois deles é o reino